Boa tarde a todos e bem-vindos à última sessão do ciclo de encontros na Basílica deste ano pastoral 2023-2024. No encontro de hoje, escutaremos a palestra O Espírito Santo e Nós, Imperativos de uma Vivência Eclesial Sinodal. É-nos apresentado pelo Padre Paulo Torroso, da Arquidiocese de Braga, onde é reitor da Basílica dos Congregados, diretor de comunicação e administrador do Diário do Minho. Em 2021 foi nomeado membro da comunicação do Sínodo dos Bispos, onde colaborou nas duas sessões. Agradecemos desde já a disponibilidade para nos apresentar esta reflexão que escutaremos de seguida. Boa tarde a todas e a todos, aos aqui presentes e aos que nos acompanham em direto através das redes sociais e canais de comunicação do Santuário de Fátima. Permitam-me que, antes de mais, agradeça ao Santuário de Fátima, na pessoa do seu reitor, o Padre Carlos Cabecinhas, o convite, a confiança depositada para partilhar convosco nesta última sessão dos encontros da Basílica deste ano uma reflexão sobre o Espírito Santo e nós, imperativos de uma vivência eclesial sinodal. E também, já agora, honra muito a presença aqui do Sr. Cardeal D. António Marto, e recordo, não menos pensava precisamente nisto, da sua bela passagem pela Arquidiocese de Braga como Bispo Auxiliar, na altura era diácono. Obrigado pela sua presença também aqui. Encerrada a fase celebrativa no passado domingo 27 de outubro do Sínodo sobre a Sinodalidade, que decorreu durante duas sessões da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, 3 anos passados desde a abertura do Sínodo em outubro de 2021, entramos na fase de implementação de uma Igreja Sinodal. Uma das grandes reformas e legado do Papa Francisco é já a transformação do Sínodo dos Bispos de evento em processo. Um processo em 3 fases. A fase preparatória, na qual se realiza consulta no povo de Deus, a fase celebrativa, uma Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, e a fase de implementação. A fase de implementação desta Igreja Sinodal tem o povo de Deus como sujeito. O povo de Deus é a Igreja. Dizer que o povo de Deus é a Igreja, o sujeito da Igreja, significa reconhecer que todos os membros da Igreja, leigos e leigas, religiosos e religiosas, padres e bispos, têm uma voz e um papel ativo na vida e nas decisões da Igreja. Cada batizado é chamado a participar da missão, não como espectador, mas como corresponsável pela vida e missão da Igreja. Quando o povo de Deus é o sujeito e reconhecido como tal, a Igreja procura escutar a experiência e a sabedoria de cada um, valorizando a diversidade de dons, construindo caminhos de comunhão e de discernimento. A sinodalidade, portanto, sublinha, enfatiza a participação e o diálogo, inspirado pelo Espírito Santo que guia e anima o corpo eclesial como um todo. Como nos diz o Papa Francisco no discurso de comemoração do 50º da instituição do Sínodo dos Bispos, aquilo que o Senhor nos pede, de certo modo, já está tudo contido na palavra sínodo. Caminhar juntos, leigos, pastores, bispo de Roma. Diz ele, é um conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é assim tão fácil pô-lo em prática. O Santo Padre tem toda a razão. Este caminhar juntos e ser uma Igreja sinodal não é por nada fácil. Nem basta sequer seguir o método da conversação do Espírito, desculpem, como se fosse uma espécie de bimbi espiritual, desculpem a publicidade, como se seguindo todos os passos direitinhos chegamos a um resultado. É um caminho exigente de escuta de Deus na oração, na liturgia, nos exercícios espirituais, escuta da comunidade e fora dela, no diálogo, no confronto e no debate sobre as experiências, porque é nas experiências e quando as narramos que se pode fazer discernimento e não sobre as ideias. No documento, o substantivo escuta e o verbo escutar
aparecem-nos neste documento final por cerca de 60 vezes. O caminho da sinodalidade é um caminho exigente de escuta e de conversão. Por ser tão fácil de exprimir em palavras e não tão fácil de pô-lo em prática, quis neste nosso encontro oferecer-vos uma história real e inspiradora de sinodalidade. Creio que a mais bela e mais sublime que conheço. Uma encarnação da expressão Espírito Santo em nós, presente na carta apostólica enviada aos irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia, no final do Concílio de Jerusalém, e no versículo em que determinam algumas obrigações: absterem-se de carnes imoladas a ídolos, do sangue, de carnes sufocadas e da imoralidade. Que história é essa? Refiro-me ao filme Dos Homens e dos Deuses, de 2010, dirigido por Xavier Beauvoir, filme que, além do mais, recebeu o grande prémio do júri do Festival de Cannes, de 2010, e que, segundo o jornal New York Times, é provavelmente o melhor filme sobre compromisso cristão, mas eu diria que é o melhor filme sobre discernimento, sobre sinodalidade. O filme Dos Homens e dos Deuses é inspirado na história real dos monges trapistas do mosteiro de Tiberino, na Argélia, que em 1996 enfrentaram a crescente ameaça de grupos extremistas islâmicos durante a Guerra Civil no país. A trama passa-se num vilarejo montanhoso, onde o pequeno grupo de 8 monges franceses vive em harmonia com a comunidade muçulmana local, oferecendo assistência médica, inclusive aos terroristas, e apoio espiritual. Com a intensificação dos conflitos armados na região, os monges enfrentam a difícil decisão de permanecer ou abandonar o mosteiro, já que a sua presença coloca-os em risco de vida. Na narrativa do filme, há um momento crucial em que as autoridades locais e o exército argelino oferecem proteção militar aos monges. É a partir deste momento que iniciam uma profunda reflexão sobre a sua missão e os seus valores. A oferta de proteção externa entra em choque com o desejo de viver em simplicidade, confiança e paz, mantendo uma relação de proximidade e respeito com a comunidade muçulmana local. Os monges percebem que aceitar a proteção militar poderia ser interpretada como uma aliança com um dos lados de conflito, distanciando-os da população local e rompendo o espírito de confiança e serviço que caracteriza a sua missão. Quando a ajuda militar é oferecida, Christian, prior do mosteiro, recusa a proteção dos militares, sem consultar os irmãos da comunidade. À mesa, já com toda a comunidade presente, Christian dá a conhecer a decisão que tomou e é censurado e questionado pelos irmãos. Um dos irmãos pergunta: como é que pudeste tomar esta decisão sem nos teres consultado? A situação é grave para todos. Ao que responde Christian: e o que terias feito no meu lugar? Respondeu: eu teria esperado para saber a posição de cada um aqui. Para responder o quê? No final, pergunta Christian. E agora, reparem no que diz um dos irmãos ao prior: a resposta pouco importa. O princípio de comunidade foi posto em causa com a atitude que tiveste. Continua o diálogo e Christian pergunta: quem quer a presença do exército aqui no mosteiro? Responde o monge: tu não queres entender o que nós estamos a dizer. Christian responde: eu entendo muito bem. Nenhum de nós escolheu aqui viver sob a proteção de um governo corrupto. Digam-me se eu estou errado. Depois de um breve silêncio, diz um dos irmãos: Christian, não te elegemos para decidir sozinho. Um dos princípios mais fundamentais da vida monástica e da vida cristã em comunidade é a prática do discernimento comunitário e da corresponsabilidade. Este princípio de comunidade refere-se ao compromisso de tomar decisões importantes em conjunto, de escutar todas as vozes e de respeitar o processo de discernimento comum. Na vida monástica, as decisões que afetam a comunidade inteira, especialmente em momentos de crise, não são tomadas de maneira unilateral. Pelo contrário, elas devem ser resultado de uma escuta mútua e de um diálogo em espírito e oração, onde todos são chamados a participar e a contribuir com as suas perspectivas e sentimentos. Christian, ao tomar a decisão de maneira isolada, sem consultar os outros monges, ele desconsiderou-os, ou desconsiderou essa prática fundamental, colocando em risco a confiança mútua
e o sentimento de comunhão entre eles. Um por menor, melhor, um por maior. Este diálogo sucede imediatamente ao momento em que a comunidade celebrou a Eucaristia. É profundamente simbólico e significativo. A Eucaristia é a expressão máxima da comunhão, do sacrifício e da unidade em Cristo. Neste contexto real se intensifica a profundidade do debate entre os monges e destaca algumas dimensões importantes. Comunhão e unidade. A Eucaristia é o sacramento que realiza a união dos cristãos em torno de Cristo, que se entrega por todos. Ao terem discussão após a celebração eucarística, os monges são chamados a viver na prática a comunhão que acabam de celebrar. A conversa sincera e em parte confrontadora é um exercício de fraternidade autêntica que busca ir além das diferenças pessoais para alcançar uma verdadeira e madura unidade. Sacrifício e entrega. A Eucaristia celebra o sacrifício de Cristo que se doa livremente para a salvação de todos. Da mesma forma, os monges são chamados a refletir sobre o sacrifício que estão dispostos a fazer ao permanecer no mosteiro, mesmo diante do perigo. As questões colocadas a cristã e a decisão de permanecer ou partir são, em essência, um discernimento sobre o quanto cada um está disposto a entregar de si pelo amor ao próximo e pela fidelidade à vocação. Momento de conversão e perdão. Na Eucaristia nós pedimos perdão e experimentamos a reconciliação com Deus e com a comunidade. A tensão no diálogo revela que, apesar de serem irmãos na fé, os monges enfrentam desafios humanos como o ressentimento e a necessidade de perdão. Este diálogo após a Eucaristia não é acidental, mas um convite para que os monges vivam na prática aquilo que professam e celebram. A discussão é, portanto, uma extensão da vida eucarística, onde eles são chamados a colocar em prática o amor, a unidade e a coragem que a Eucaristia significa e fortalece. No número 27 do documento final do Sínodo, que o Papa já fez seu magistério, podemos ler: existe uma estreita ligação entre sinaxis e sínodos, entre a Assembleia Eucarística e a Assembleia Sinodal. Embora sob formas diferentes, em ambas se realiza a promessa de Jesus de estar presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. As Assembleias Sinodais são acontecimentos que celebram a união de Cristo com a sua Igreja através da ação do Espírito. É Ele que assegura a unidade do corpo eclesial de Cristo, tanto na Assembleia Eucarística como na Assembleia Sinodal. Após este diálogo intenso, a comunidade, cada um dos monges, inicia a sua jornada de discernimento. Passam por um período de discernimento individual e coletivo. Este processo transforma a vida no mosteiro. É à medida que cada monge reflete profundamente sobre a sua vocação e o seu compromisso com a comunidade e com Deus. Apesar da tensão e do medo, os monges continuam com as suas atividades diárias. Até que na noite de Natal são surpreendidos pela presença dos terroristas no mosteiro, que vão em busca de assistência médica e medicamentos. 2 monges, Christopher e Michel, escondem-se. A comunidade, sentindo-se cada vez mais ameaçada, reúne-se para compreender o que está a acontecer e quais as decisões a tomar. A ideia de sair abandonar o mosteiro começa a ser cada vez mais forte. Diz um deles: não me fiz monge para morrer. Christian, o prior, concorda que não devem procurar o martírio, até que pela primeira vez irrompe pela boca de Jean-Pierre uma ressonância do Evangelho. O bom pastor não abandona as ovelhas quando chega o lobo. E é aquele que tem das afirmações mais contundentes: partir é fugir e abandonar a aldeia aos terroristas. Christopher pede que cada um deles se pronuncie se quer partir ou não. Vejamos o que cada um deles diz. Jean-Pierre diz: temos que ficar. Desde quando nós obedecemos às armas? Paul diz: penso que devemos partir gradualmente. Célestin diz: estou doente, quero partir. Luc: partir é morrer, eu fico. Michel: ninguém me espera, eu fico. Amédée, o mais velho: ainda não sei. Devemos refletir e rezar juntos. Christopher: eu penso que devemos partir. Christian, o prior, diz: eu concordo com a Amédée. Acho que ainda é prematuro decidir. Neste ponto, os monges sabem que estão em perigo real e iminente. No entanto, a experiência de confronto com os terroristas
também os leva a uma nova compreensão da sua missão e do que significa ser testemunhas de paz e fé num contexto de violência. A decisão que antes parecia apenas uma questão prática, ficar ou partir, agora é premiada por uma dimensão espiritual e de fidelidade ao compromisso assumido e ao Evangelho. Cristian, prior da comunidade, depois de um período de reflexão, vai ao encontro dos líderes muçulmanos da aldeia e questiona-os. O que pensam de pedir ajuda ao exército para proteger a aldeia? A resposta deles é surpreendente. Esqueçam o exército. A proteção sois vós, porque esta aldeia cresceu com o mosteiro. Amédée, embaraçado, diz que talvez tenham de partir. E pergunta o líder muçulmano, mas porquê é que têm de partir? Nós somos como um pássaro num ramo, responde Amédée. Não sabemos se vamos partir. Ou melhor, responde Celestin, nós somos como pássaros num ramo, não sabemos se vamos partir. Os pássaros somos nós, vós sois os ramos. Se partirem, não sabemos onde pousar, diz uma mulher muçulmana. Cristian sorri como quem confirma o que acabou de ser dito. A partir deste momento, assistimos a vários colóquios privados entre o prior e alguns dos irmãos. São particularmente significativos porque revelam as dúvidas, os medos, a relação dos irmãos com a família e o que significa a comunidade para eles. Entre estes diálogos, o que mais expressa dúvidas, o que mais sente a aridez da oração, o silêncio de Deus e a confusão. Na noite anterior, alguns dos irmãos ouvem-no no quarto a gritar por ajuda e dizer a Deus, não me abandones, é Christopher. Mas Christopher não desiste de rezar. Na desolação, mais oração. Christopher diz a Cristian que vão morrer ali e não percebe a utilidade disso. Cheio de dúvidas, diz que toda aquela situação o está a deixar louco. Ao Cristian responde, permanecer aqui é tão louco como ser monge. A tua vida já ofereceste. Quando seguiste Cristo e deixaste tudo, a tua vida, a tua família, os teus pais, a família e os filhos que poderias ter tido. Christopher responde, eu já não sei se isso é verdade. Eu rezo e não escuto nada. Eu não compreendo nada. Somos mártires por quê? Por Deus? Para ser um herói? Para provar que somos melhores? A cena termina com Cristian a dizer, nós somos mártires por fidelidade, por amor. É Luke, o irmão médico, quando num diálogo ao prior afirma não tenho medo da morte nem dos terroristas, sou um homem livre. Quem nos faz compreender o que está em jogo e expõe a doença espiritual que incapacita os seus irmãos a discernir. E que doença é esta? Falta de liberdade interior. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, o mestre do discernimento espiritual, ajuda-nos a compreender o quanto é fundamental a liberdade interior para realizar a vontade de Deus. Para Santo Inácio, a liberdade interior é a capacidade de ser indiferente a tudo aquilo que não conduz diretamente a Deus, permitindo que a pessoa seja guiada pela vontade divina, sem se apegar desordenadamente aos seus próprios desejos, medos ou preconceitos. Na perspectiva inaciana, a liberdade interior é um estado no qual a pessoa está desapegada das coisas do mundo, das próprias preferências e até dos resultados das suas escolhas, o que permite uma abertura plena para fazer a vontade de Deus. Santo Inácio define essa indiferença não como uma falta de interesse, mas como um desapego radical de qualquer coisa que possa interferir na resposta à vontade de Deus. A indiferença que Inácio propõe é uma disposição para aceitar qualquer coisa, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, sucesso ou fracasso, desde que isso esteja de acordo com a vontade de Deus. Essa indiferença permite que a pessoa esteja livre de condicionamentos e pronta para seguir o que Deus lhe pede. É uma forma de desprendimento que liberta a pessoa para agir com maior generosidade, coragem e confiança. A liberdade interior é a condição sine qua non para alguém que quer responder plenamente à vontade de Deus, ou seja, para realizar um discernimento autêntico. Após dias de incerteza e discernimento, de oração, conversão pessoal e comunitária,
chegou o momento derradeiro em que cada monge é convidado a expressar a sua decisão final num encontro comunitário convocado por Christian. Christian pergunta: quem deseja partir? Cada um dos monges toma a palavra, cada um deles, na sua vez, diz que quer ficar, apresentando as razões para tal decisão. Por fim, votam unanimemente pela permanência e levando a mão. Na madrugada do dia 27 de março de 1996, terroristas do grupo islâmico armado assaltaram um mosteiro e sequestraram 7 monges. Houve negociações para libertar os monges, mas sem sucesso. Em 21 de maio de 1996, os terroristas anunciaram que tinham decapitado os 7 monges. Em 8 de dezembro de 2018, estes monges mártires foram beatificados na Argélia. O cardeal Ângelo Becciu, na altura prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, recordou os monges de Tiberino como um exemplo de amor puro e desinteressado. Eles não escolheram o martírio, escolheram viver coerentemente a sua vocação. Se analisarmos os elementos do processo de discernimento destes monges e os compararmos com os elementos que caracterizam um processo sinodal já presente no livro dos Atos, em 5 episódios: substituição de Judas Iscariotes no Colégio dos 12, a instituição dos 7 para o serviço da caridade, a evangelização e o batismo de Cornélio, o envio em missão de Barnabé e Saulo e o Concílio de Jerusalém, e que levam a Igreja a tomar decisões que orientam decisivamente o seu caminho na história, chegamos à conclusão que eles são em tudo semelhantes. O processo que segue esta comunidade, estes monges de Tiberino, é um processo semelhante que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos. Um contexto de oração, uma atitude de conversão e penitência, uma atitude concreta de escuta, orientada para o interior da comunidade, mas também para as vozes que vêm de fora. Um entrelaçamento de palavras e de experiências, de vozes e de factos. Um confronto em que cada um tem o seu papel de acordo com o seu lugar e, se for caso disso, a sua função na comunidade. Christian é verdadeiramente um prior, é um pai. Manifestações do Espírito que comunicam o pensamento e a vontade. As decisões que provocam viragens significativas na história da comunidade, especialmente na história da missão. Os monges tiberinos, terminada a votação, em que unanimemente confirmam a sua decisão de permanecer no mosteiro, bem que podiam dizer: o Espírito Santo e nós decidimos permanecer aqui. O Papa Francisco encoraja-nos a não termos medo das discussões, a vivê-las como aquele movimento dos espíritos que amadurece o discernimento dos espíritos e prepara os corações para reconhecer o que o próprio Senhor nos mostra. Sim, o que Ele já decidiu. O que nós, porém, através da oração e do trabalho das nossas discussões, devemos reconhecer. São muitas as perspectivas e abordagens que se podem fazer a uma igreja sinodal ou sobre o que é uma igreja sinodal. Quis convosco refletir sobre o que entendo ser o coração da sinodalidade, partilhando uma história real que inspirou um filme este que poderão ver e, se ainda não viram, rever e vê-lo nesta chave de leitura sinodal de discernimento. Uma igreja sinodal não é para resolver algumas coisas, alguns temas fraturantes, também os resolve. O fundamental e o que se espera de uma igreja sinodal é que todos nós, o povo de Deus, nos mais variados níveis, nas corresponsabilidades diferenciadas, procuremos, encontremos e elejamos a vontade de Deus no hoje da nossa história. Obrigado pela vossa atenção.
Então agora, de seguida, continuaremos com um momento musical. Um recital que conta hoje com Marina Pacheco, soprano, e a arpista Ana Aroso. Ana Aroso e Marina Pacheco são amigas de longa data e umas músicas muito excepcionais. Apresentam-se hoje em recital num diálogo entre harpa e voz, onde ressaltam as sonoridades etéreas das obras sacras de compositores, de características bastante distintas. De dois requiems, um de Fauré e outro de Barnwell, num louvor às almas que partiram, e é com Mozart que se escutarão as palavras sonantes do Salmo 117, Laudate Dominum. Depois desses três momentos, seguir-se-á a harpa a solo, numa oração ao Senhor, perante a qual não poderia faltar a oração à Virgem Maria com o Ave Maria de Piazzolla. Por fim, numa repetida exaltação ao Senhor, o recital terminará com The Lord Bless You and Keep You, de John Rutter, e The Lord is My Shepherd, de Barnwell. Esperemos que apreciem.
ci sentiamo soli. Ci sentiamo soli. Risveglio un po' d'amore.
my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake.